Clama a Deus. Está aí a liberdade. Às vezes, muitos ministérios estão impedindo esse Pentecostes, né? Pula na presença de Deus, quer impedir, mas aqui não. Aqui você tem a liberdade. Amém? Só não fazendo coisa desagrada a Deus é o que importa. Só não fazer aquela pessoa que deu mão na barriga do outro esses dias é o que importa. Portanto, está na presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Deus Santo, Deus bendito. Glória a Deus. Eu quero pregar a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Aleluia, Jesus. Grande Deus eterno. O pastor Cristiano fez eu ficar de joelhos vários dias, viu? De joelho, de madrugada, não deixar nem dormir. Para pregar a palavra do Senhor, para voltar, para pregar a palavra do Senhor. Estava esperando esse momento, mas também o momento de evangelizar nas madrugadas e pregar a palavra do Senhor no lar como outrora eu fazia. Só esperava essa liberdade, esse momento, mas também chegou este momento, aleluia a Deus, para trazer a mensagem do Senhor. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 10, todos encontraram? Amém. Primeiramente, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém? E havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vou repetir. E havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Pode se assentar. Já foi orado. Pode se assentar. Pode glorificar o Senhor mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A Glória a mensagem que Deus. eu quero pregar aqui hoje, há mais de 6 meses atrás, antes e poucos dias antes de eu me afastar da presença do Senhor, Deus me deu uma mensagem dentro desse texto, desse capítulo 12 de Gênesis, do versículo 10. Mas mal eu sabia que Deus estava falando comigo pessoalmente, particularmente, para que eu não fizesse tal coisa. Depois que eu vou chegar aqui no porquê Deus queria falar comigo, estava falando comigo, mas eu não entendi naquele momento. Depois de uns dias eu acabei afastando da presença do Senhor. E hoje eu vou trazer a mensagem o qual Deus colocou no meu coração. Faz vários dias já vem esperando essa oportunidade para trazer para a igreja nesta noite, para que a igreja não faça conforme eu fiz e conforme Abraão. Lá na frente, no versículo 10, na hora que eu chegar, daí vocês vão entender o porquê Deus falava comigo pessoalmente, para que eu não fizesse aquela tal coisa, que ela tomasse aquela decisão para voltar para o mundão novamente. Aleluia. Deus chamou Abraão. Abraão, aleluia, morava na terra dos caldeus, mas eu creio que Deus falou com ele na terra dos caldeus. E Deus tinha falado para Abraão abandonar a sua parentela, abandonar a sua terra e abandonar a casa do seu pai para que o seguisse. Abraão, eu creio, naquele momento não entendeu nada. Abraão, naquele momento, eu creio que não entendeu, não compreendeu a chamada de Deus, não compreendeu o que Deus queria com ele. Talvez você está aqui nesta noite, eu vou começar desde
noite. Talvez Deus te chamou e você não está entendendo. Deus te chamou para uma grande obra, uma grande promessa Deus tem a realizar. Na tua vida talvez você não entendeu, talvez como Abraão não entendeu. Mas eu quero te dizer nesta noite, como Deus prometeu para Abraão, que ele ia para todas as nações, que todas as nações nasceria através dele e seria abençoada todas as famílias e daria a terra de Canaã para ele. Talvez Deus também tenha promessa grande na tua vida, porque quando Deus promete algo não é pequeno, quando Deus promete algo não é coisa pequenina, é coisa grande, é coisa melhor, é maior para do que nós imaginamos nesta terra. Aleluia, Deus. O que Deus tem para mim, para você, igreja do Senhor? Faz muito tempo que eu creio, talvez meio trupicar em palavras nesta noite, mas eu creio que Deus vai nos usar nesta noite para a vossa vida e a igreja vai ser edificada em nome de Jesus. O que Deus tem para nós é maior, igreja. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. Porque o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias já foi falado aqui, que se nós clamar a Ele dará além daquilo que nós imaginamos, ou pensamos, ou pedimos. Ei, quando você pedir para Deus, pede coisa grande, porque o nosso Deus é maior do que tudo aquilo que nós pedimos nesta terra. Ei, Jesus! Aleluia, Jesus! Às vezes nós pedimos coisas pequenas, ou imaginamos que a promessa de Deus é pequena. Não é não! Você, Deus te criou e Deus te trouxe aqui para realizar uma promessa grande. E não é para ficar ignorado, não é para ficar aí sentado nesta cadeira, mas sim para fazer a sua vontade, para que Ele seja exaltado na terra. Aleluia, Jesus! Ei, Deus! Abraão saiu da sua terra, Abraão saiu da sua parentela, Abraão deixou tudo, Abraão deixou a sua casa de seu pai, aleluia. Mas uma certa feita eu me lembro, quando Pedro perguntou para Jesus, se nós abandonar, nós deixamos tudo, Jesus, o que nós vamos receber, Jesus? Aleluia. Jesus imediatamente respondeu para Pedro, hein, Pedro? Se você deixar sua família, não deixar, abandonar do seu lar, não, abandonar pela fé em Cristo, por amor a Deus, fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Jesus respondeu, você receberá 100 vezes mais. Aleluia! Da casa do Senhor, o que você faz na obra de Deus, meu irmão e irmã, a igreja do Cordeiro, você não faz igual, você receberá 100 vezes mais lá no céu. Ei, Jesus! Aleluia! Saiu, Abraão continuou caminhando, começou a caminhar, melhor dizendo. Abraão, nós sabemos pela palavra de Deus que uma certa feita ele parou em Betel. Betel entre Ai e Betel. Betel é casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E Abraão, aleluia, montou um altar e invocou o nome do Senhor. Mas Abraão não ficou muito tempo naquele lugar, naquele local. Mas ele que pegou e saiu daquele lugar, começou a caminhar. Mas naquele momento, ele viu que a terra estava passando fome, viu que a terra se alastrou a fome em toda a face da terra. Mas Abraão, aleluia, pensou que Deus chamou, mas Deus não avisou que iria ter prova.
Aleluia, Jesus. Porque já faz mais de 12 anos que eu conheço a palavra. Eu pensava que era de um mar de rosas, mas não. Como diz o ditado popular e fora. Caí do cavalo, porque eu pensava que era uma coisa, era só bonança, mas não é. Porque quando Deus nos chama, Satanás não fica de braços cruzados. Aleluia, luta contra nossas vidas, para nós tirar o foco, para nós tirar, aleluia, os nossos olhos espirituais sobre a palavra de Deus, sobre a promessa. Porque Satanás quer tirar a nossa visão da promessa. E porque muitos estão por aí, perdeu a visão da promessa. Mas Deus manda eu te dizer nesta noite, volta a enxergar espiritualmente, volta a ver promessa, volta a enxergar pela fé, porque é pela fé que nós caminhamos, não é por vista, já foi dito aqui, não é por vista, mas sim pela fé em Cristo Jesus, que nós vamos caminhar e chegar até o rumo que Deus tem para conosco. Ei, Jesus. Aleluia. Porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, todas as profetas que eu conheço, Deus chamou, mas não teve bonança só não, teve dificuldades. Elias, Eliseu, tem mais outros profetas, o rei Davi, teve problemas, teve lutas, teve prova, mas ele venceu, porque perseverou. José teve uma promessa, mas Deus realizou, mas teve prova. Ei, para Deus realizar a tua promessa e a minha, para Deus realizar a nossa promessa, nós temos que passar por esta prova. Ei, Jesus. Aleluia, Essa Jesus. missa é bem curta nesta noite, mas vai ser edificativa. Mas Abraão, ao olhar por esta prova, a decisão que ele tomou, já diz aqui no versículo 10, que ele tomou a decisão de descer ao Egito. Foi aí que Deus falou comigo antes de eu me afastar. Não desça ao Egito, meu filho. Deus falava comigo e eu não compreendi. Depois dos dias eu tomei a decisão de voltar para o Egito. Porque Abraão tomou aquela decisão, porque sabia que a terra estava com fome, estava uma prova tremenda, uma seca tremenda. Aleluia. E ele tomou a decisão de descer até o Egito, porque ele sabia que o Egito tinha prosperidade, sabia que o Egito tinha alimento para alimentar toda a face da terra. Mas talvez você venha falar comigo aqui nesta noite pensando, mas se José e Jesus desceu ao Egito, mas eu quero te dizer nesta noite, José e Jesus desceu através da vontade divina, através da vontade do Deus Todo-Poderoso. Se Deus te mandou você descer ao Egito, desça, mas se não mandou, não desça, porque Ei, Jesus. Aleluia. eu tenho versículo para a igreja. Frisei aqui, Isaías, capítulo 30. Ouça muito bem nesta noite. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força do Egito se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Ei, Deus. E se tornou confusão para mim mesmo. Porque quando eu tomei
eu voltei lá, foi só confusão. Perigoso era até eu ter morrido lá. Talvez eu estava até morto, nem estava aqui hoje. Mas hoje eu estou pela misericórdia de Deus. Quem sabe Deus falou com Abraão: Abraão, não está escrito, mas imagino eu. Abraão, não desce, Abraão. Abraão, não desce, porque não é da minha vontade, Abraão. E Deus falava sempre comigo mesmo. Eu lembro até hoje: filho, não desce, filho. Não toma essa decisão. Eu vou chamar vocês de Abraão aqui hoje. Abraão, se tem um Abraão que quer tomar decisão, descer para o Egito, não desce não, Abraão. Deus não quer não, Abraão. Não é da vontade divina não, Abraão. José desceu porque Deus ia realizar a promessa dele lá no Egito. Mas Abraão não, Deus não queria que Deus não iria realizar a promessa de Abraão no Egito. É na Canaã. Ei, a nossa caminhada, a nossa jornada é Canaã. No Egito não, é Canaã celestial. Deus, aleluia. Deus, aleluia. Eu poderia até colocar um tema: não saia da jornada. Abraão saiu da sua jornada. A sua jornada era reta, mas ele desceu. Aleluia. Não desça sem perguntar a boca do Senhor, sem perguntar para Deus. Não tome essa decisão, Abraão. Eu não estou pregando isso aqui hoje à toa, não. Porque tem gente aqui que está querendo descer ao Egito. É Deus. E Deus quer que você saia, volta enquanto há tempo. Volta enquanto há tempo. O profeta gravíssima contra a tua vida. Mas Deus está contigo nessa peleja, nessa jornada. Não desça, Abraão. Mas Abraão tomou a decisão. Porque quando a pessoa é rebelde em si mesma, Deus nem fala mais. Depois reclama com Deus: Deus, você não está falando comigo. Não fala porque é rebelde. Deus já falou com você. E já está falando que novamente, através da sua palavra. Eu fui rebelde, mas não toma essa decisão que eu tomei outrora. Não toma essa decisão não, Abraão. Não toma essa decisão. Eu sei que é difícil. Você pensa que é fácil? Não. Você pensa que é fácil? Não. Eu voltei. Na hora que eu joguei tudo para fora, as coisas que não provinham de Deus, eu voltei para a presença de Deus. A prova veio. Mas eu falei com Deus: Deus, eu não vou arredar o pé. Eu venho aqui rastejando na tua casa. Eu venho com aquela falta de fé, de esperança. Eu venho com aquela falta de força espiritual para buscar a tua face. Mas eu vou vir na tua casa. Eu não vou arredar o pé, Jesus. Eu não vou. Me deixa, me ajuda, Jesus. Eu até choro. Deus, me ajuda, não me. Esses dias eu sonhei eu bebendo cerveja. Mas o Senhor me ajuda. Se é um alerta para mim tomar cuidado e vigiar. Jesus, me ajuda. Ei, se está difícil, pede socorro para Jesus. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós vamos pedir socorro para o Egito não tem nada a nos dar. Tem a nos dar sim coisas que levam para o inferno, a perdição. Mas Jesus não, Ele estende as mãos. Talvez você se sente no fundo do poço. Talvez você se sente cabisbaixo, pisada, humilhada. Mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus Cristo de Nazaré está ao nosso lado. Aleluia, Deus. Porque Deus estava com Abraão. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Deus. Nem sei se eu vou conseguir, a minha garganta já está rouca, mas não estou preocupado com isso não. Mas Abraão tomou a decisão. Oh Deus! E a primeira coisa, a decisão que ele tomou foi, a segunda foi, pediu para a esposa dele, Sara, mentir. Por causa o medo se apoderou dele, com medo de morrer nas mãos de Faraó. Porque quando o crente toma essa decisão de voltar para o Egito, o medo vem. E quando o medo vem, nós tomamos decisões erradas, falamos coisas erradas, palavras que não convêm. Ele deu conselho para sua esposa mentir. E quando o crente volta para o mundo, vivem na mentira. Começa a mentir, começa a enganar, começa a ser isso, aquilo, começa a cometer coisas que não provêm do Pai. Mas Abraão, Deus não queria que ele mentisse. Mas talvez você me falar, mas Sara era irmã dele por parte de pai. Por parte de pais, mas que era sua esposa no momento. Foi irmã antes de se conhecer, antes de casarem. Mas depois que casou, era sua esposa e pronto, acabou. Ei, o que é seu, pronto, acabou. Não tem que ficar mentindo, não. Não tem que ficar enganando ninguém, não. Tudo e todos, não. Por aí, não. A primeira coisa que vem na mente de Abraão é mentir. Pediu ainda para sua esposa mentir, porque muitos crentes não só erram, mas querem também que outros erram. Querem também contaminar outra pessoa falando coisas que não devem. E muitas pessoas com mente fraca obedecem a voz daquela pessoa. Mas muitas das vezes Deus precisa falar 1000 vezes para nós ouvir a sua voz. Mas quando Satanás fala, nós ouvimos uma vez só apenas, e nós tomamos decisões erradas. Eu sei que está sendo dura a palavra, mas Deus foi duro comigo. Também tenho que ser através da sua palavra. Não estou atacando ninguém, eu estou falando o que Deus está mandando através da sua palavra. Aleluia, Jesus. Mas Sara foi e mentiu. Porque a igreja do Cordeiro tem que ser edificada, tem que crescer na verdade, não na mentira. Não me engano. E a Bíblia diz: aqueles que vivem te enganam dentro da sua casa não permanecem, não mesmo. A mentira o dia pode permanecer até um certo tempo, mas a verdade, o dia que aparece, nunca mais aparece a mentira sobre a verdade. Porque a verdade é tudo, é sobre tudo nesta terra. Aleluia, Jesus. Como Sara era a esposa dele, como era obediente, ela não queria entristecer o coração do seu esposo. Chegou até o Egito e Faraó tomou por esposa. Daí Abraão ficou desesperado, porque tem crente que premedita o erro. Quando ele vai dar por conta pelo seu erro que cometeu, e viu que perdeu algo que amava, que é de valor, daí ele fica desesperado. Ai meu Deus, o que acontece? Ai Senhor, que eu fiz isso, aquilo. Ah Senhor Deus, o que eu faço? Olha só que eu perdi, olha só que eu fiz, Senhor. Olha só, Senhor, não estou falando isso com a toa não, eu estou falando comigo também, porque comigo mesmo aconteceu. Senhor, o que eu fiz, Senhor? Tem misericórdia, agora eu perdi, Deus. Quer saber da minha história? Hoje estou desquitado por não valorizar aquilo que Deus me deu. E o pior de tudo, casei dentro da igreja e fui batizado nas águas junto com ela, e mais de 9 anos junto. Depois que separamos, tanto eu não valorizei, tanto ela não me valorizou. Valoriza aquilo que Deus te deu, igreja. Porque depois que perde, não adianta chorar. E eu chorei demais.
põe em risco a sua promessa, porque a promessa dele ia ser realizada através dele e com Sara, e através desses dois ia coabitar e ter o filho Isaac, e através de Isaac e Jacó nasceria uma grande nação. Quantas pessoas não só no casamento que não? Quantas pessoas não estão valorizando aquilo que Deus deu? É verdade. Pondo em risco a sua promessa. Ei, Jesus da glória. Não põe em risco a promessa de Deus. Não faça igual a mim. Ei. Não faça decisões, não tome decisões igual eu tomei. Aleluia. Oh Deus. Não faças. Fala, rei. Porque depois que chora, depois que acontece, não adianta chorar, porque se chorar, não vai adiantar, porque Deus avisou antes. Antes de você tomar a decisão, Deus avisa antes. Antes de tomar a decisão, Deus avisa antes. Aleluia, Jesus. E Deus está avisando aqui hoje. Não tome decisão errada. Não põe em risco a sua promessa. Não põe em risco aquilo que Deus colocou ao teu lado. Não põe em risco. É Deus. Aleluia, Jesus. Mas ainda bem que Deus é misericordioso e longânimo. Porque Deus sabe o que Deus fez. Mas antes um pouco. Faraó prosperou Abraão. Deu servos, gatos, jumentos, jumentas. Prosperou de uma tal maneira. Mas que adiantava? Sara estava nas mãos de Faraó. Que adianta obter riqueza, igreja, da terra, e perder a salvação, perder a promessa que Deus fez para nós? O que adianta? É melhor eu estar trabalhando na roça, eu obter riqueza desta terra, do que perder a salvação. Esaú perdeu a sua primogenitura por um bocado de um prato de comida, vamos dizer o ditado de hoje, por um prato de comida. Esaú perdeu sua primogenitura. Então toma cuidado perder. Mas faça igual Nabote, igual esses dias eu falei. Nabote, Acabe botou olho na vinha de Nabote. Mas Nabote não abriu mão da sua promessa, não abriu mão da sua vinha, porque era uma herança de seu pai. Ele não abriu mão, ele morreu através de pedradas, calúnias, blasfêmia, foi humilhado, pisado, pisoteado, foi apedrejado até a morte, mas ele não abriu mão da sua vinha. Não abre mão da sua vinha. Satanás quer tomar a sua vinha, mas não abre mão. Não abre mão da sua vinha que Deus te deu. Aleluia. Morra, mas morra sem abrir mão, porque se você abrir mão, perderá a sua vinha, a herança de seu pai. Mas Deus é misericordioso e longânimo, compassivo. Deus é tremendo, grande é sua misericórdia, seu amor para conosco. Você sabe o que Deus fez? Perturbou Faraó à noite, toda a madrugada, e Faraó não conseguiu dormir. E Faraó descobriu que Sara tinha um esposo, e o esposo dele era Abraão. Olha o que ele fez. Ele devolveu Sara para Abraão. Deus vai fazer algo grande aqui nesta noite. Se Satanás, Faraó, tem tomado aquilo que é teu, pela alguns erros seus, não tem problema. Só basta se você se arrepender e querer de volta, que Deus vai perturbar Faraó nesta noite e vai devolver tudo que você perdeu. Se tem alguém aqui nesta noite está perturbado e está desesperado ou desesperada, Deus vai devolver aquilo que você perdeu. Não importa, Deus vai colocar as tuas mãos nesta noite. Aleluia, Deus.
Narabacante calabarabacai. Eu peço uma da igreja que levante nesta noite. Narabacante calabacai. Só para cumprimentar tudo aqui. Diz a Bíblia, se não falha a memória, acho que é capítulo 13 de Gênesis, que diz a Bíblia que Abraão saiu da terra do Egito e subiu novamente até sua jornada. Mas como outrora lá atrás, no começo dessa mensagem eu disse que ele saiu de Betel e no altar que ele estava. Aleluia! Diz a Bíblia que Abraão, Sara e toda a sua fazenda, toda a sua família voltou lá em Betel. Ei, Deus quer que você volte em Betel como outrora. Deus quer que você volte na oração novamente, que aqui talvez você não está. Deus quer que você jejue, talvez você não está. Deus quer que você volte nesta noite como outrora você era, na vida espiritual, na vida no conjugal. Talvez tem pessoas aqui não estão andando bem um com o outro, mas Deus manda te dizer: volta novamente ao primeiro amor, porque diz a Bíblia: lembra-te da onde que tu caíste, arrepende-te. Aleluia, Deus. Volta! Volta como outrora era. Eu voltei, Deus, eu não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser outra pessoa. E Deus está me fazendo a cada dia que se passa. Ei, volta novamente. Volta na casa de Deus, em Betel. Volta, volta. Ei, Deus, aleluia. Volta a orar, volta a louvar, volta a pregar, volta na presença de Deus novamente. Volta àquela dimensão que você tinha para com Deus. Volta novamente, volta a enxergar a promessa, volta até aquele sonho que você tinha, volta a sonhar novamente. Volta nesta noite, Deus manda te dizer: volta novamente àquela dimensão, volta àquele patamar, volta a buscar, volta a colocar a vida no altar, volta a se consertar diante de Deus, volta nesta noite. Aleluia, Jesus. Volta até aquele compromisso que a outrora você tinha, hoje não tem mais. Volta. Deus manda te dizer: volta nesta noite na casa de Betel, que é casa de Deus. Volta, volta. Aleluia. Eu vou orar no nome de Jesus nesta noite pela sua vida. E Deus fará a obra. Aleluia. Altíssimo.